Sabemos que a tecnologia avançou muito e qualquer pessoa pode tirar uma foto com um simples toque na tela. Porém, o que difere uma foto comum de uma imagem impactante é o olhar do fotógrafo. Mas afinal, o que é o olhar fotográfico? É a habilidade de enxergar uma cena com uma visão única e criativa, que vai resultar em imagens incríveis. Para conseguir isso, eu separei algumas dicas e truques essenciais que vão te ajudar a aprimorar o seu olhar fotográfico para criar fotos que impressionam. Primeira dica: escolha o ângulo certo. Um dos truques mais simples, porém eficazes para melhorar o seu olhar fotográfico é mudar o ângulo de onde a foto é tirada. Em vez de fotografar de pé, tente se deitar no chão, subir numa escada ou se deslocar para um lugar inusitado. Isso pode transformar uma foto comum numa imagem incrível. Muitas vezes estamos acostumados a olhar as coisas sempre da mesma forma, que é em pé, na altura dos olhos, e isso pode limitar nossa criatividade na hora de tirar fotos. Ao mudar o ângulo de onde a foto é tirada, podemos ter uma visão completamente diferente da cena e descobrir detalhes interessantes que não teríamos percebido de outra forma. Por exemplo, se você estiver tirando uma foto de uma flor, pode tentar se deitar no chão e fotografá-la de baixo para cima, capturando a beleza das pétalas contra o azul do céu. Ou se estiver fotografando um prédio, pode subir numa escada e tirar a foto de cima para baixo, mostrando toda a grandiosidade da construção. Além disso, escolher o ângulo certo também pode ajudar a contar uma história na foto. Se você estiver fotografando um grupo de amigos, por exemplo, pode tentar tirar a foto de um ponto de vista de alguém que está participando da conversa, capturando as expressões faciais e gestos dos outros amigos. Enfim, não tenha medo de experimentar ângulos diferentes e inusitados, pois eles podem transformar uma foto comum numa imagem incrível e única. Segundo, brinque com a iluminação. A luz é um dos elementos mais importantes numa fotografia, e jogar com ela pode transformar completamente a sua imagem. Existem muitas formas de explorar a luz para mudar o seu olhar fotográfico, e aqui vão algumas ideias. Aproveite a luz natural. A luz do sol pode criar sombras interessantes e dar profundidade para as fotos. Procure fotografar em momentos do dia em que a luz está mais suave, como no início da manhã ou início da tarde. Crie efeitos com a luz artificial. Se estiver fotografando em ambientes fechados, experimente a luz artificial de forma criativa. Por exemplo, se houver uma lâmpada pendurada no teto, você pode fotografar a cena de baixo para cima e deixar a luz como um ponto de destaque da imagem. Brinque com as sombras. As sombras podem criar efeitos interessantes e dramáticos na foto. Procure formas de aproveitá-las criativamente, saindo daquele padrão de fotografar uma pessoa na silhueta com o sol poente. Além disso, é importante prestar atenção na direção da luz e no seu efeito sobre os objetos na cena. Por exemplo, a luz lateral pode criar sombras dramáticas e destacar a textura de superfícies, enquanto uma luz frontal pode deixar a cena mais plana e sem profundidade. Com um pouco de prática e experimentação, você pode transformar a luz num elemento poderoso para contar histórias e criar imagens impactantes. Terceira dica: use as linhas a seu favor. As linhas são um elemento visual poderoso e podem ser usadas para criar uma sensação de movimento e direção na sua imagem. Tente encontrar linhas naturais na cena que esteja fotografando, como estradas, paredes, pontes, entre outras coisas, e use-as para guiar o olhar do observador pela imagem. Usar as linhas a nosso favor é uma técnica muito poderosa para criar fotos interessantes e bem compostas. As linhas são elementos fundamentais na composição visual, e cada tipo de linha tem uma função diferente na imagem e pode ser usada de acordo com o efeito que se deseja criar. Por exemplo, as linhas retas, tanto na vertical quanto horizontal, são mais formais e criam uma sensação de estabilidade e equilíbrio na imagem, enquanto as linhas diagonais são mais dinâmicas e podem criar uma sensação de movimento ou tensão.
Já as linhas curvas são mais suaves e orgânicas, criando uma sensação de fluidez e harmonia. Para usar as linhas a nosso favor e desenvolver o seu olhar fotográfico, é importante prestar atenção aos elementos da cena e procurar por essas linhas naturais que possam ser usadas como guias para o nosso olhar. Por exemplo, uma estrada ou uma cerca podem ser usadas como linhas diagonais para criar uma sensação de movimento na imagem. Além disso, é importante pensar na forma como as linhas se relacionam com outros elementos da cena, como os objetos e as pessoas. Uma pessoa caminhando numa estrada pode ser posicionada de uma forma a seguir a linha da estrada, criando uma sensação de movimento, uma composição mais harmoniosa e interessante. A quarta dica é o enquadramento. O enquadramento é uma das técnicas mais importantes na fotografia, e é o que determina o que vai estar na foto e o que vai ficar de fora. Não tenha medo de experimentar diferentes tipos de enquadramentos, como close-ups, panorâmicas ou mesmo enquadramento incomum e inesperado. A técnica de enquadramento pode ajudar a criar imagens mais impactantes e bem compostas. Existem diversas técnicas de enquadramento que podem ser exploradas para desenvolver o seu olhar fotográfico, como o enquadramento simétrico, assimétrico, em diagonal, entre outros. Cada uma dessas técnicas tem um efeito visual diferente e pode ser usada de acordo com o tipo de imagem que se deseja criar. Por exemplo, o enquadramento simétrico é caracterizado pela disposição dos elementos da cena de forma espelhada, criando uma sensação de harmonia e equilíbrio na imagem. Já o enquadramento assimétrico é mais dinâmico e pode ser usado para criar uma sensação de tensão ou movimento na cena. Além disso, é importante prestar atenção aos elementos que estão dentro do quadro da imagem e como eles se relacionam entre si. Por exemplo, se houver um objeto indesejado na cena, pode ser necessário ajustar o enquadramento para evitar que ele distraia a atenção do espectador. Outra técnica interessante de enquadramento é o uso de molduras naturais, como troncos de uma árvore, um arco ou uma janela, que podem ajudar a destacar o objeto principal da cena e criar uma sensação de profundidade. Antes de passar a outra dica, eu queria pedir para você curtir esse vídeo e aproveita para se inscrever no canal também. A quinta dica é sobre exploração das cores. As cores são elementos visuais fortes e podem ser usadas para transmitir diferentes emoções. Use elas ao seu favor, procurando por contrastes interessantes ou criando harmonias de cores que chamem a atenção do espectador. Explorar as cores é uma forma poderosa de criar fotos impactantes e emocionais na fotografia. As cores podem transmitir diferentes sensações e emoções, e saber como usá-las a seu favor pode fazer toda a diferença na qualidade das suas fotos. Uma forma de treinar seu olhar fotográfico é observar as cores presentes na cena e pensar em como elas se relacionam entre si. As cores complementares, por exemplo, como o azul e laranja ou o verde e vermelho, pode criar a sensação de contraste e harmonia na imagem. Outra técnica interessante é o uso de cores análogas, que são cores próximas no círculo cromático, como o vermelho e laranja ou o azul e roxo. Essas cores podem criar uma sensação de unidade e coesão na imagem, trazendo uma sensação de calma e equilíbrio. Além disso, é importante prestar atenção ao uso das cores na composição da imagem. Um exemplo é que a cor pode ser usada para criar pontos de interesses na cena, destacando elementos específicos e guiando o olhar do espectador através da imagem. Também é possível usar essa técnica para criar uma atmosfera ou um clima na imagem. Os tons quentes, como o amarelo e o laranja, podem criar uma sensação de calor e energia, enquanto os tons frios, como o azul e verde, podem criar uma sensação de tranquilidade e serenidade. E para tirar fotos realmente incríveis que vão destacar o seu trabalho dos outros, eu tenho uma super dica que vai elevar a sua habilidade para um nível profissional, que é o Combo Super Fotógrafo. Não perca tempo e veja mais detalhes no link fixado nos comentários.